sou Jacques Beauvoir, sou da Trágica Companhia de Arte. Vou falar um pouco do processo do espetáculo A Pequena Vendedora de Fósforos, que é um conto clássico do Hans Christian Andersen, e que a INC fez a adaptação para o contexto de Curitiba. Então, é a mesma história, mas ela se passa no centro de Curitiba, no calçadão da 15. Nesse espetáculo a gente escolheu uma técnica do Kamishibai, né, que é o teatro de papel. É uma técnica japonesa que os monges usavam para contar histórias para as crianças, né, de cunho moral. E nós escolhemos essa técnica porque dentro da Trágica a gente desenvolve a nossa pesquisa com as formas animadas em miniatura, né, em pequenos formatos. Então a nossa ideia era ter um espetáculo que pudesse apresentar para um público um pouco maior do que o Teatro Lambe-Lambe, né, e apresentar nas praças. E aí essa técnica a gente encontrou e achou muito interessante e desenvolveu esse trabalho. Então o Kamishibai, ele acontece assim, né? Essa estrutura se chama Butai. E o Butai, a história é contada lâmina a lâmina. Então a gente faz a contação de história. E na Pequena Vendedora de Fósforos a gente acrescentou o tridimensional, né? A gente acrescentou, por exemplo, a boneca que sai da ilustração e vem fazer parte da história. E essa boneca quem fez foi o Eduardo Santos e a Cecília Berge. Eles fizeram a boneca e também a arte gráfica para a gente dentro do projeto. Agora eu vou mostrar para vocês a ilustração. A ilustração quem fez foi a Luciana Maga, que é uma ilustradora aqui de Curitiba. Ela trabalhou bastante com colagem, né? Dá para ver aqui usando papel, aquarela, ela usou técnica e outros elementos. Aqui tem uma lã, por exemplo. Um outro elemento interessante que a Luciana usou para fazer esse processo é a composição do cenário que ela fez, né? A imagem, ela usa a mesma imagem com diferentes cenários. Então, primeiro, por exemplo, o adereço estava no primeiro plano, eu faço a troca da lâmina, já mudou o cenário e o contexto, né? Depois eu mudo o cenário atrás, vai para outro contexto. Então essa forma de fazer foi a Luciana que desenvolveu durante o processo de como fazer essa composição da imagem, da menina que ela percorre a Rua 15, né, ao longo da história. Então, como foi feito o processo? A INC fez a adaptação para o contexto de Curitiba. Então, é a mesma história, mas ela se passa no centro de Curitiba, no calçadão da 15. Né? E isso definiu muito da estética do espetáculo, figurino. Como vocês podem ver aqui tem o pinhão, né? E tem vários elementos. Que foi a Geraldine Marie, figurinista, que fez, com elementos de Curitiba. E também os tons mais opacos, essa coisa mais cinzenta. A Luciane fez as ilustrações. Em paralelo a gente fez também, o cenotécnico fez o Butai. E depois a gente veio desenvolver, né, as cenas. E nesse desenvolver das cenas, a gente trouxe também outros elementos tridimensionais que foram criação de cena mesmo, né, que foi feita ao longo do processo com coisas que a gente encontrou, né? Por exemplo, esse coração que ele faz a cena com a boneca, um elemento que ela faz isso daqui. Isso aqui também é inspirado num quadro do Banksy, né? Isso é um dos elementos da pesquisa. Outros elementos que a gente tem aqui, um papel de cartucho de pão, né, que a gente usa para fazer o cobertorzinho dela.
uma caixinha de caldo de galinha, né, de cozinha, e que a gente introduziu também na história. Então esses elementos, eles estão na história porque faz parte do contexto dessa personagem, né, que é uma criança em situação de vulnerabilidade, porque ela está vendendo coisas na rua. Ela vende na história clássica ela vende os fósforos, na nossa história ela vende pacotinho de bala, e também tem que vender depois, o último recurso dela é o fósforo. O cobertor também, né? Porque que tipo de elementos que a gente procurou, que tipo de elementos ela encontraria na rua para solucionar as questões dela, né? Porque ela estava num dia de frio, estava chovendo em Curitiba, é uma cidade fria, né? Mesmo que a história se passe no Natal, é comum em Curitiba também a gente ter frio. E era o contexto dela, então ela também tem ali o cobertorzinho dela, que é o saquinho de pão, que é um elemento também bem comum, né? Bem do cotidiano das pessoas, é o recurso que ela poderia encontrar na rua. Então agora eu vou mostrar para vocês como que funciona, né, o kamishibai. Podem chegar aqui mais perto. Pode ver que o butai, ele é feito em madeira, tá? Neste caso, né, você pode fazer também com papietagem ou com outra técnica. Ele tem aqui uma certa dobradura, né? Aqui foi feita uma extensão, né? Essa gaveta que a gente colocou no butai para poder ter elementos que a gente tira daqui de dentro, e no caso ele é o palco, né? Aqui que acontece as cenas com a boneca, e o tridimensional acontece nesse espaço cênico. Aí pode ver aqui as lâminas, elas são puxadas, né? E tem uma sequência. No kamishibai tradicional, inclusive, eles colocam um papel com a história atrás de cada lâmina. Então você passa a lâmina para trás, aqui ele pode ler o que ele tem que contar na sequência da história, né? No meu caso aqui não tem a história escrita. Mas vocês podem ver aqui que tem umas canaletas, onde eu faço a divisão das lâminas e que elas correm nessas canaletas. E eu vou colocando aqui atrás do butai, tá? Algumas lâminas eu repito na história. Então, lá pelas tantas, tem um cenário aqui. Esse, por exemplo, é um cenário que se repete bastante na história. Então eu deixo ele aqui por último, vou contando a história, depois ele volta. Esse é um recurso que a gente foi desenvolvendo, um recurso cênico. Eu precisei de uma bolsa, né? Isso aqui foi para colocar os elementos, né? Para ter cada coisa ter o seu lugar e eu ter de onde tirar, para ficar bonito também na cena, né? Então essa bolsa eu adaptei aqui ela junto do butai, e aqui também dá para vocês verem como que ele fica na bicicleta, né? Então é isso, pessoal. Esse é o kamishibai e espero que vocês tenham gostado do espetáculo. Muito obrigada.